meus amigos e irmãos em Cristo, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Não sei a hora que você vai me ver aí, mas de qualquer forma, o bom mesmo é que você já está vendo e este vídeo foi produzido para abençoar o seu coração. Bem, eu vou usar parte desta introdução para pedir algo a você. Do que se trata? Se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora. Mas também não deixe de dar um like, pois a plataforma entende que você gostou e isso ajuda muito o canal. Por fim, seja um missionário na net. Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Talvez você não saiba, mas há muitos cristãos que precisam de um estímulo. Portanto, compartilhe esses vídeos para abençoar outros. Bem, você já orou a Deus levando a Ele um pedido e Ele lhe disse não? Às vezes o que pedimos a Deus é de tamanha importância para nós que esperamos que nos seja concedido imediatamente. Acontece que, para o desespero de muitos, Deus responde não do modo como pediram, mas simplesmente com um não e acrescento sem nenhuma explicação. É claro, Ele é Deus e faz o que lhe apraz. Ele não precisa nos dar nenhuma explicação ou justificativa, mas o processo nos frustra. No vídeo de hoje falo um pouco sobre o tema e procuro estimular você a uma outra reação. Exatamente essa, uma outra reação, não a reação de frustração, mas outra. Portanto, fique comigo até o final desse vídeo e seja abençoado. Vamos lá? Bem, amigos e irmãos, eu tomo Atos, capítulo 16, versículos 6 a 10. Nos vídeos anteriores tenho reportado aos mesmos versículos, mas hoje acabo por acrescentar o 9 e o 10. Mas gostaria de pedir a você que prestasse bastante atenção no texto, porque ele realmente nos ajudará muito no entendimento do que vamos falar aqui. Acompanhe comigo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Bem, gosto de estabelecer algumas comparações como as que fiz anteriormente sobre alguns fatos interessantes verificados em Atos 16. Meu intuito é aprender com as experiências de Paulo e seus companheiros, pois em vários momentos da nossa vida passamos por situações idênticas. Hoje desejo destacar um aspecto que me chama a atenção no modo como Deus tratou com o apóstolo. Um não de Deus é um indicador da orientação divina, tanto quanto foi a visão do varão da Macedônia no versículo 10. Mas na maioria das vezes, diante da negativa de Deus, nossa inclinação humana sugere que fracassamos. Entretanto, não é este o caso e, assim sendo, devemos negar as inclinações dos sentimentos e estar convictos de que Ele continua alerta e ativamente comprometido na orientação de cada um de nós, os seus filhos. Quando apropriamos pela fé dessa verdade, experimentamos liberação. Isso é um fato. Em lugar de considerar um não como um fracasso pessoal, podemos percebê-lo como uma faceta do plano global e particular que Deus tem para nós. Mesmo vivenciando um não, deve-se destacar que os elementos da fé e da obediência necessitam continuar presentes na vida do Filho de Deus. Se você está caminhando com o Senhor de forma verdadeira e Ele lhe diz um não, então qualquer outra coisa deve estar imediatamente descartada, ou deve ser imediatamente descartada. Lucas o enfatizou no texto, apontando a participação ativa do Espírito Santo no verso 6, do Espírito de Jesus no verso 7 e de Deus Pai no verso 9. Andar por fé consiste em ter uma ótica adequada e, acrescento mais, é necessário possuí-la quando alguém viaja para Troade com o Senhor.
A negativa de Deus não equivale a um abandono, mas corresponde, isto sim, à direção divina do processo, ainda que este seja prolongado. Muitas pessoas exclamam: não recebi nenhuma direção, por que ele demora tanto? Antes de mais nada, devemos avaliar mais algumas coisas. Observe, Paulo intentou pregar na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Tentou ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Nosso objetivo não é ir para a Ásia ou a Bitínia, mas seguir a Jesus. Às vezes, nosso propósito é alcançar um objetivo que pode ser bom e nobre. No entanto, ao chegar próximo dele, somos detidos pelo Senhor. Se Paulo tivesse como objetivo entrar na Ásia ou na Bitínia ao invés de seguir a Jesus, é muito provável que houvesse experimentado uma amargura em seu coração e provado o desânimo e a desilusão. Da mesma maneira ocorreria conosco. Pensando assim, nossas metas e planos não deveriam ser, preste atenção, quando nós pensamos assim, quando nós olhamos para Paulo, nossas metas e planos não deveriam ser, por exemplo, ir para esse ou aquele lugar, mas seguir a Jesus. Alcançar o sucesso em qualquer coisa que façamos, mas seguir a Jesus. Receber somente coisas boas, mas seguir a Jesus. Se destacar na sociedade, mas seguir a Jesus. Galgar os mais altos degraus nos estudos e finanças, mas seguir a Jesus. Sem dúvida, Deus nos abençoa em todas as áreas da nossa vida e acima de muitas coisas que constam na lista que acabei de mencionar. Não estou afirmando que não deveríamos orar pelos assuntos e preocupações terrenas, não. Devemos antes saber que Deus é um Deus doador. Ele sabe que temos necessidades e inquietações e nos responde com generosidade. O que devemos ter bem firmado em nosso coração é que o cristão deve buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. O verdadeiro cristão tem apenas um objetivo final na vida. Os outros são adicionais. É necessário estar permanentemente consciente de que o nosso alvo principal é o Senhor e não as suas bênçãos. Finalizando, quero afirmar que é muito fácil se escorregar dessa atitude e, se tal acontecer, um esforço importante deverá ser feito para restabelecer o foco correto. Quando Pedro perguntou a Jesus a respeito do futuro de João, o Senhor lhe respondeu: segue-me. O Senhor continua dizendo o mesmo, que o sigamos por aquilo que Ele é e não simplesmente por aquilo que Ele pode nos dar. Pare por um momento e reflita sobre o que você ouviu aqui. Meu desejo, meu sincero desejo do coração é que Deus te abençoe e ministre aos teus ouvidos espirituais. E até o próximo Simplificando, onde continuaremos no mesmo tema, se o Senhor assim o permitir. Até lá!